falando sério com o Nilvinha, nós estamos aqui com o Júlio César Ladeia, nos contando como é realmente a política. Eu sempre quis saber como é realmente a política, porque todo mundo mapeia, né? Ah, política é isso, política é boa, a política, a gente faz as coisas acontecerem, a política muda, mas antes dela é uma coisa, dentro dela é outra, e aí ele está nos colocando isso aí. E me responde essa pergunta, o que a política trouxe de bom para a sua vida? Olha, particularmente, uma experiência, né, que eu não tinha exercido ainda, um crescimento no campo do conhecimento. Porque se tem uma coisa que eu busquei aprender muito, foi sobre a administração pública. Embora eu já soubesse, na teoria, em função de radialista, de apresentador de TV e tudo mais, porque, como questionador que eu era, eu tinha que saber alguma coisa para não poder ser desmentido, desmoralizado, né? Eu nunca, em nenhum programa durante 18 anos, 19, quase 19 anos da minha vida, que eu trabalhei com comunicação, eu fui desmentido por nenhum político. Nunca ninguém me desdisse ou fez com que eu desdissesse alguma coisa que eu tivesse falado. Porque eu procurava, para não falar bobagem, estudar sobre o assunto e tudo mais. Aliás, eu até peço um espacinho para falar sobre isso. Quando eu assumi como prefeito, eu coloquei 5 secretários para explicar para o pessoal da imprensa da época o que era administração pública, o que era orçamento, o que era isso, o que era aquilo, para que a imprensa, estando bem orientada, pudesse fazer os questionamentos, pudesse me ajudar até, né? Porque passam a ter um entendimento maior. Aí, sabe quantos foram na aula? Quantos, Júlio? Acho que 2 ou 3, uma vez. E nunca mais. Mas voltando então eu aprendi bastante na prática. Não só sobre administração. Sobre política ainda a gente demora para aprender muito tempo aí. Precisa prática, mas a administração pública foi bom para mim. Ai, fico feliz com isso. E a política trouxe de ruim, você já colocou para nós. Como ficou as suas amizades quando você era prefeito e agora? E agora? Tem aquele negócio assim, tem amigos, tem puxa-saco, quando você é prefeito. Sim. Antes eu tinha meus amigos, e são muitos, né? São muitos. Eu tenho mais muitos amigos, pessoas que trabalharam comigo, ex-funcionários, ex-colegas, né? Minha família, enfim. Eu sempre tive muitos amigos. Depois apareceram alguns querendo ser meus amigos e tal. E quando acaba o mandato ou o poder, essas pessoas somem, que é uma beleza, né? É os oportunistas? São os oportunistas, mas isso não fez diferença para mim, até porque as minhas amizades continuaram as mesmas de antes. Já disse, são oportunistas, eles vêm tão rápido e saem tão rápido. Mas é muito engraçado, né? É bom. Então, eu gostaria que você pudesse estar contando para nós a questão de... se você acredita que a política nessa cidade ainda vai mudar algo ou qualquer coisa assim. A política pode mudar, eu só sou desanimado com as pessoas que se colocam na condição de político para levar à frente as demandas do município. Você acha que há é manipulado isso? É assim, já começa desde lá de cima até os acordos, ou dizendo assim, olha, as coisas são desta forma, é preciso que você faça, não toma iniciativa, nós não queremos dessa forma. Nós já mais ou menos assim, mais ou menos assim. É isso que eu precisava saber. As pessoas
levam a política para um grande negócio. Esse é o problema. E aí vem de cima para baixo. Se chega aqui, quem está aqui não faz negócio, pedrada na cabeça. Ou a pessoa tem que ter uma habilidade tão grande que ele não precisa fazer negócio para conquistar, né, benefícios para o seu município sem a necessidade de fazer negócio, tudo bem. Corre o sério risco de, na primeira oportunidade, cair de pau em cima dele. Foi o que aconteceu comigo. Sim. Volto a dizer. Agora, se quem está aqui embaixo não tem habilidade, não tem competência, o que acontece? Ou entra no negócio para tentar, de alguma forma, beneficiar o município, ou então fica fora e o município fica fora também. É complicado isso. Eu acredito que seja mesmo. É aquela coisa, seus olhos nunca vão conseguir enxergar o real da política, né? A política tem os bastidores, pessoal, é preciso que vocês vejam isso. Esse dia eu estava discutindo... E o bastidor é muito mais podre do que se imagina, viu? Muito mais podre. Daí ele direciona, né, suas tomadas, como é que você deve fazer, proceder... Não, na realidade, são aquilo que se quer que faça, né? Então, ali por trás disso tudo, tem uma podridão muito grande e ela não vem à tona nunca porque não é interesse para ninguém. Né? Só em alguns casos que acontece. Mas eu tenho uma curiosidade tão grande. Eu vivo assim, correndo atrás de político, para ver se ele consegue contar assim, uma verdade que a gente não enxerga. Aí, então, eu sei que é difícil para vocês políticos. Não que eu esteja, olha só, não que eu tivesse escondido de alguma forma alguma coisa. Eu só estou dizendo que nos bastidores existe muito mais podridão do que se imagina, porque ali as pessoas vêm, os mesmos que se manifestam sorridente na frente das câmeras, que são benfeitores e tudo mais, por trás pedem coisas, querem coisas que são horrorosas, né? Os oportunistas. Só que se a gente falar, ele vai falar que é mentira. Então, a gente acaba ficando quieto, mas sabe que por trás dos bastidores é muito mais podre do que se imagina. Tá, mais uma perguntinha aqui. Tá? Vamos lá. Júlio César, fala um pouquinho sobre a devolução de bens aos cofres públicos, com essa armação todos que fizeram, né? Que você já tinha alguns, eu já te conheço a sua família também. Poderia estar falando sobre isso? Posso. Na realidade, há um pedido, né? Houve alguns pedidos do Ministério Público para devolução aos cofres públicos, né? Um por causa da compra das máquinas. Máquinas? Quando eu assumi em 2005, sim, eu levei a imprensa e mostrei, eu tenho fotografias disso, possivelmente alguma televisão deve ter o registro disso ainda. Não tinha uma única máquina, nenhum caminhão que tivesse pneu. E as máquinas e os caminhões, eu lembro dessa muitos, reportagem. além de não ter pneu, às vezes não tinham roda. Exato. Foi arrancado, dilapidado tudo. Isso é uma constatação, documentado na época e tudo mais. O que nós fizemos? Além de ter que recuperar aquilo, o município tinha uma defasagem muito grande de maquinário, nós fizemos uma compra na época de máquinas, né? Uma aquisição, não me lembro agora o valor, mas foram vários caminhões, patrol, pá carregadeira, enfim, PC, uma série de máquinas que eram necessárias no município. E na época a única forma que nós tínhamos para comprar, e orientado então pelo governo do estado até, de que eles haviam feito aquilo, era fazendo uma espécie de um leasing. Como o leasing é proibido no poder público, então há uma outra forma de financiamento e tal, e nós fizemos daquela forma. Do leasing? Como se fosse um leasing, né? Você compra o maquinário e com opção de compra ou devolução, e nós acabamos ficando porque era interessante. Então essas máquinas estão aí até hoje trabalhando. E eu achei engraçado porque estão pedindo para mim devolver o dinheiro daquelas máquinas, alegando uma série... Tudo bem, então faz o seguinte, eu devolvo o dinheiro das máquinas, se eu tivesse, né? A gente negocia. Sim. Aí me dá as máquinas para mim, e me paga o aluguel delas desses 10 anos que ela está trabalhando aí para o município.
E o que respondem? Não sei como é que vai ser. É interessante. Um pouquinho de Ladeia, do César, falando sobre o que aconteceu em relação a esses pedidos de devolução. Esse é um dos pedidos. Tudo bem, eu acho que o Ministério Público tem um papel fundamental no país. Existem uma ou outra maçã podre no meio. Sim. Né? Isso tem. Como existe milhares no meio político, no meio da imprensa, enfim. Existe no meio da educação. Agora, eu sou completamente a favor do Ministério Público que investigue, que faça o que for necessário. Só não gosto de sacanagem, perseguição barata, né? Isso eu não gosto. Só que eu aguento, bom cabrito não berra, né? Eu aguento. Agora, é importante. Tá. Então, quando você coloca isso daí, lá vou eu de novo, querendo mostrar uma outra faceta da política, né? Que é justamente isso, quando você coloca essas maçãs podres, que tem tudo quanto é lugar, profissões, isso é notório, nós já sabemos disso. Mas, assim, você acredita que tem grandes... Eu falo isso, porque foi me pedido por um membro do Ministério Público, numa ocasião, que eu tirasse um processo contra um elemento do Ministério Público, né? Uma pessoa do Ministério Público, e eu me recusei. Aí me disse, olha, mas aí nós vamos, o pessoal vai, não disse nós, disse, aí o pessoal vai ficar investigando a sua vida e tal. Eu falei, tudo bem, eu não tenho medo de investigação. Eu não tenho medo. Eu só tenho medo de sacanagem, de armação, aí é diferente. Mas investigação não tenho medo, então pode ficar tranquilo, pode me investigar à vontade, só que eu não vou tirar o processo. Mas assim, lá vou eu de novo, gente. Vamos eu lá. tô louco para descobrir o que tem atrás dos bastidores. Armações. Me fala sobre isso. Eu quero entender o outro lado da política, onde diz sobre a questão da armação, quando você fala. Não, só não vem com isso. Mas aí, quando você diz maçã podre, vamos deixar isso para o terceiro bloco? Vamos deixar. O quarto bloco, estou dizendo aqui, já está acabando o programa. Não, está muito pouco. Não, mas rapidamente falando, é assim. Na realidade, essa perseguição ou armação sempre há, né? Eu quis me referir especificamente com relação ao Ministério Público, que eu não tenho medo da investigação do Ministério Público, eu só tenho medo de armações que estavam tentando fazer, algumas pessoas manipularam, fizeram, vou dar só um exemplo. Sim. Nunca tinha acontecido, acho que no Brasil, em lugar nenhum, uma transmissão ao vivo de um pedido de afastamento ilegal, que depois a justiça, né, julgou que era ilegal, não podia ter me afastado, mas fizeram um negócio tão bem feito, junto à Câmara de Vereadores, trouxeram 7 ou 8 pessoas de Cuiabá, para dar uma moralidade, uma preocupação com relação àquilo, me afastaram. Isso é armação. Aquilo foi uma grande armação, né? Hoje eu dou risada, viu? Para quem armou, eu estou rindo para esse tipo de armação, porque graças ao meu bom Deus, eu estou tranquilo, consciência tranquila. Esse é meu medo, essa justiça eu tenho medo, a justiça divina. E com ela eu estou bastante tranquilo, né? Sim. E com um detalhe, só rapidinho, eu sei que já pediram para mudar o bloco aqui, mas é assim. Eu estava passando assim, um momento muito difícil financeiro, um momento muito difícil psicológico, né? Porque você vai... E um momento, eu fiquei 8 meses sem advogado, porque eu não tinha dinheiro para pagar advogado. Consegui fazer um acordo com um advogado que conseguiu ficar 6 meses sem receber. Parabéns, doutor. Né? Então eu estava, por tudo isso, assim, com uma dificuldade muito grande, pensando seriamente. Eu tenho 2 filhinhos, um de 7 anos, outro de 3 anos. Você começa a se preocupar e tal. Mas, vendo um
uma orientação bíblica lá, e eu me ative a isso. Falei, coloque nas mãos de Deus. E eu fiz isso num dia, de uma forma tão sincera, e passei a viver isso de uma forma tão sincera, no meu relacionamento de fé com Deus, que, como demonstração, eu tive tantas demonstrações assim de que Deus guia a minha vida, que não dá tempo de eu contar aqui nesse programa, mas eu vou contar só esse pedacinho, que naqueles 10 dias próximos, eu ganhei 5 ações na justiça. Pequenas, mas eu ganhei. 5. Inclusive de uma pessoa aí que fala mal de mim pra caramba, vai ter que me pagar uma indenização, falou demais, né? Ganhei até a ação dele. Então, foi a demonstração assim, de que Deus está no comando. Pedir para ele, Deus, sim, me ajuda a me defender. Porque era muita acusação, uma acusação. E eu, desesperança, né? Comecei a ficar sem esperança de que eu tiver... Aí eu coloquei na mão de Deus e tudo que vier está na mão de Deus. Falando sério com o Nilvinha, nós ouvimos o César Ladeia falando sobre a vida dele, as dificuldades. Voltamos já já.